Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Essa programação que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nós estamos estudando, ou melhor, vamos corrigir essa fala aqui, nós iniciaremos um novo trimestre. Eu quero desde já desejar a você um feliz, abençoado, próspero, com muita saúde, muitas bênçãos de Deus na sua vida, na sua família, em especial você que tem nos acompanhado através do canal do YouTube, através das plataformas digitais, através da TV Mão Amiga, aos nossos comentaristas, à TV Mão Amiga, na pessoa do evangelista Daniel Neckel, que é o nosso diretor de comunicação, nosso pastor-presidente já citado, pastor Ival, pastor Cláudio, vice-presidente, toda a nossa diretoria e todos aqueles que sempre com muito carinho estão aí assistindo a programação e também ampliando os seus conhecimentos. Que Deus te abençoe em 2025, esse é o meu desejo, creio que é um dos companheiros que estão aqui ladeando. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós concluímos o trimestre de 2024, o último, pensando na matéria que nós trabalhamos sobre as promessas de Deus, E durante 3 meses nós pensamos em promessas individuais, promessas coletivas, promessa para a igreja, promessas para Israel. Foi um trimestre maravilhoso. A última lição, por exemplo, nós falamos sobre as promessas de Deus que são infalíveis. E esse vídeo, bem como os demais, estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube. Você acessando Escola Bíblica Dominical, SJP, você acessará aí todos os vídeos gravados aí ao longo de mais de 2 anos que esse programa está no ar. Hoje nós vamos iniciar então esse novo trimestre e nós estamos com um trimestre abençoado, maravilhoso. Te convido a convidar o maior número de amigos para se inscrever no canal, para estarem assistindo essa programação, porque ela é maravilhosa. Nós vamos falar aí sobre, nesse primeiro trimestre, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Para iniciar esse trimestre, o comentário, nós temos aqui para comentar hoje a presença do pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Pastor Valcir, evangelista Michel e a todos que estão sintonizados conosco. Que seja um ano abençoador e um trimestre enriquecido pela ação do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Pastor Rômulo, Deus te abençoe. A você, toda a sua família, seu ministério. O ano se passou junto aqui conosco, sempre nos apoiando, com seus conhecimentos. Isso é muito bom. A gente fica feliz em ter sempre essa sua disponibilidade. Sabe da correria, da agenda, mas sempre dá um jeito de encaixar. Privilégio. Evangelista Michel, paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor, pastor Valcir, pastor Rômulo. Um grande privilégio estar aqui abrindo, esse ano 2025, na Escola Bíblica Dominical. Também aqueles que nos assistem. Um feliz ano novo a todos. E o desejo também é recíproco, que possamos aprender neste ano muito da Palavra de Deus, especial já esse primeiro trimestre, já que abre com chave de ouro, já para a gente estar aprendendo cada vez mais aí da Palavra do Senhor. Maravilha, glória ao nome de Jesus, Então, hoje iniciamos esse trimestre falando sobre essa temática tão necessária para os nossos dias, em defesa da fé cristã. Eu vou pedir aí para colocar o sumário das nossas lições. Vou citá-la rapidamente aqui. A primeira lição que nós vamos estudar hoje, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Lição de número 2, somos cristãos. Lição de número 3, a encarnação do verbo. Lição de número 4, Deus é triuno. Lição de número 5, Jesus é Deus. Lição de número 6, o Filho é igual com o Pai. Lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição de número 9, quem é o Espírito Santo. Lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. A lição de número 11, a salvação não é obra humana.
Lição de número 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a lição de número 13, última lição desse trimestre, perseverando na fé em Cristo. Então esse é o sumário desse trimestre que nós iniciaremos. Comentarista dessa lição, pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares dispensa comentário. Pastor presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Também ele é, deixa eu pegar o currículo dele rapidamente, já que iniciei aqui, né? Está até destacado aqui, vamos lá. Ele é então o pastor presidente, o líder da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da nossa CGABB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, especialista em línguas bíblicas, mestre em ciência da religião e autor de vários livros que são mencionados, que você pode pesquisar. Então ele é autoridade, né, pastor Romulo e o evangelista Michel, para falar desse assunto, né? Um linguista, um hebraísta de uma visão muito profunda, domina as línguas originais e um grande apologeta, sem dúvida. Que bênção, né? Então a gente tem aí uma autoridade na área para tratar de um assunto tão importante e atual, né? Nós precisamos, para os nossos dias, dar esse alerta à Igreja do Senhor, né? Lição de número 1, 5 de janeiro de 2025, quando as heresias ameaçam a unidade da Igreja. Evangelista Michel, leia para nós o texto áureo. Ok, texto áureo vai dizer assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3. A verdade prática nos diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Os objetivos da lição, pastor Romulo? Primeiro, identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo, apresentar o conceito de apologética cristã. Terceiro, definir o que são as heresias. Nós vamos à leitura bíblica em classe, inclusive quem faz essa voz aí é o nosso querido Diácono Josiel. Diácono Josiel é músico aqui no Templo Central, também ministra louvor. Deus te abençoe, meu amigo, por disponibilizar de sempre estar fazendo esse complemento aí da leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 ao 31. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E também houve entre os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição, né? Como já apresentado, pastor Romulo e evangelista Michel, que são 2 autoridades na área teológica do nosso campo eclesiástico aqui em São José dos Pinhais, e tem embasamento, né? E também o chancelamento do nosso pastor presidente para estar aqui, né? E primado, né? Primeiro de Deus, né?
primeiro de Deus, né? E depois nosso pastor presidente dar esse apoio, bem como todos os demais comentaristas. Lição, então, hoje, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, eu tomei nota de algumas partes do livro de apoio, pastor Rômulo, evangelista Michel, que diz assim: a defesa da fé cristã mostra como e quando essas heresias surgiram e se desenvolveram, como a igreja reagiu e rejeitou esses ensinos e em quais grupos religiosos esses ensinos ainda são mantidos. Os principais doutrinas da fé cristã precisam ser preservadas e os crentes são chamados para essa responsabilidade. Esses pontos, então quer dizer que não é responsabilidade somente do pastor ou do líder, é os crentes, a igreja de modo geral, né? Esses pontos são inegociáveis e jamais devem ser cedidos 1 milímetro sequer. O combate às heresias ocupa 1/3 do Novo Testamento. Tanto o Senhor Jesus como os seus apóstolos trabalharam incansavelmente contra as heresias e o pensamento pagão de seu tempo. Não há livro no Novo Testamento, não há um livro, né, melhor, no Novo Testamento, que não revele essa labuta. Então isso aqui faz parte do nosso livro de apoio. Eu tenho ele digital, mas recomendo você, professor, você, superintendente, você que ama estudar, né, a lição da IBD, acompanhar o canal, adquira pela CPAD, você tem acesso ao livro de apoio. Primeiro ponto, pastor Rômulo e Michel, nós vamos começar aí pensando nas ameaças dos lobos vorazes, né? E eu vou contigo, pastor Rômulo, iniciando aqui essa terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele vai tratar, né, que a leitura bíblica em classe faz parte, Atos 20 e 28, né, os cuidados pastorais. É interessante que o ancião aqui aparece com o termo bispo, e essa ideia de um supervisor chamado pelo Espírito para apacentar, onde nós compreendemos o pastoreio. E entre as diversas funções, e aqui podemos até fazer uma relação entre o que o autor coloca lobos vorazes e os cuidados pastorais, é que o pastor protege as ovelhas do lobo através do ensino. Ele guia, ele alimenta, mas ele apacenta também ensinando, trazendo o conhecimento, a palavra de Deus. A melhor forma do pastor apacentar o seu povo é através da palavra, porque a palavra tem o poder para transformar, ensinar, redarguir, corrigir, ela é inspirada. Então é necessário que o bispo apacente, que o pastor cuide das ovelhas através do ensino. E há uma exortação aqui muito bem colocada pelo autor apostólica aos líderes da igreja, que visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias. Já desde o primeiro século, a igreja primitiva, os irmãos foram alcançados, inclusive, por vários ensinos, dentro, no meio do corpo de Cristo, dos servos de Jesus, ideias com uma leitura errada das Escrituras, com um conceito de soteriologia, de salvação equivocado, uma influência da cultura também externa, e no meio de tudo isso, era necessário o ensino para preservar a mensagem, a identidade do povo de Deus e trazer saúde espiritual à igreja. E aí ele lembra-nos que esse cuidado aparece inclusive nos ensinos de Jesus. Diversas vezes Jesus fala sobre a importância de guardar mandamentos, praticar a palavra, estar nele através da palavra. Então, apacentar também é ensinar. E quando a gente ensina, a gente está alimentando, mas a gente também está protegendo da heresia. Não adianta ficar combatendo a heresia e não trazendo o ensino. E, aliás, vale aqui a pena abrir um parênteses aqui, trazer uma informação que a maior forma de libertar uma pessoa é através do ensino e do conhecimento. Não adianta nós lutarmos contra forças espirituais malignas se nós não trouxermos o ensino sadio e profundo da palavra de Deus. Então, apacentar, cuidar é função dos bispos, daqueles que são líderes, e eles devem ter conhecimento da palavra de Deus e devem trazer um ensino profundo, cristalino, cristocêntrico, enraizado nas Escrituras e dessa forma combater heresias. Pastor Rômulo, interessante a tua colocação, que não, às vezes a gente fica agarrado nisso, né? Combatendo, mas não ensinando. Bases doutrinárias, né? Eu acho que a gente, às vezes, vai demais para a teologia sistemática, e ela é importante, esquece de teologia bíblica. Então, a gente tem muitas pessoas no nosso meio conhecem de religiosidade, conhece muita informação, mas pouca Bíblia.
né? Ela tem uma informação religiosa, mas pouco conhecimento bíblico. Precisamos voltar a trazer a palavra de Deus. Essa pessoa talvez não estaria, permita, ligada aos rudimentos, à dogmatização religiosa. E alvo dos ventos de doutrina, porque ela pensa que cumprindo regras é suficiente. E aí já é um conceito equivocado de salvação. Né? A palavra de Deus é que vai trazer saúde, maturidade, o aperfeiçoamento dos santos, da própria fé, o aperfeiçoamento no amor, tudo vem através das Escrituras. A saúde da igreja está no conhecimento da palavra de Deus. Até o comentarista, eu destaquei aqui, ele coloca a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, né? Baseado em Lucas 15, que vai falar lá dos perdidos e achados, né? do Lucas 15, né? Ovelha, dracma e filho, né? E tudo mais. Pastor Michel, o texto no segundo subponto vai abordar o versículo 29 de Atos 20, quando Paulo vai dizer: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vós lobos vorazes, ferozes, cruéis, né, conforme a tradução aí, que não pouparão o rebanho. Né? Quer dizer, o apóstolo tinha uma preocupação. Então eu deixo contigo esse... Sim. Paulo, ele está, o próprio comentarista da revista vai dizer que ele está de forma profética aqui já alertando tanto quanto a sua morte. Nós temos aqui um contexto que ele está retornando da sua terceira viagem missionária, ele já sabe que o caminho dele está se afunilando cada vez mais, mas também eles têm uma preocupação com o avanço que esses hereges estão se desenvolvendo em meio à igreja, né? E isso, tanto no seio da igreja, tanto depois, isso também vai se desenvolver, depois do período apostólico, e atualmente, nos nossos dias, ainda a gente vê, né, isso se desenrolando. E quando a gente olha para que tipos, né, de heresias, vamos dizer assim, se encontrava, principalmente na época ali da igreja primitiva, nós vamos ver, por exemplo, a negação de Cristo, né? Cristo como pode, né, um nazareno ser o filho de Deus, então já começa por aí. Questão da libertinagem, questão da ganância, então tudo isso são situações que vão sendo ensinadas, né? O gnosticismo que está ali iniciando os seus primeiros andares, né? Os próprios judaizantes também, eles, né, trazendo os conceitos do judaísmo, ainda querendo que aquilo permaneça dentro do cristianismo, né? Então, são coisas que são trabalhadas no texto. Por exemplo, a negação da ressurreição é outro ponto, falsos cristos, falsos profetas. Então, olha o campo minado, vamos dizer assim, que o cristianismo está lidando, né? Os crentes em Cristo têm que estar preparados. Heresias escatológicas, negligências com referência ao juízo de Deus, culto aos anjos, sincretismo religioso. Então, esse é um combo, né? Um pacote onde os apóstolos estão ali atuando, né? e combatendo. E Paulo usa essa expressão, né? Lobos cruéis, lobos ferozes, né? E aqui a gente vem do verbo, né? do adjetivo, né? Licos, né? Que seria uma pessoa ávara ou violenta, né? Que possui avareza, ela é violenta. E quando eu olhei para esse texto, eu lembrei automaticamente da lição do trimestre passado, de João 10, versículo 12, né? Que fala lá do pastor mercenário, né? Aquele que é contratado para cuidar das ovelhas. Esse pastor, ele não tem o cuidado com as ovelhas e ele foge quando o lobo chega, né? E aqui não, aqui a gente vê totalmente diferente. Esses lobos cruéis, eles são combatidos justamente para que eles não tragam, né, esse arrebatamento, porque o versículo 2 vai dizer assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Esse é um grande perigo. E daí Pedro, né, ele também vai trazer o ensinamento, 2 Pedro 1, do 19 ao 21, que todo o ensino ele deve ser inspirado pelo Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, é ele que traz, né, à tona, né, esse verdadeiro ensino, né? Mas mesmo assim, isso não é suficiente porque tem a manifestação do falso profeta. Então, assim como tem o verdadeiro profeta, o profeta legítimo, também temos os falsos profetas e os falsos mestres, né? E isso já lá desde o período apostólico e permanece ainda em muitas situações até o tempo de hoje. Nesse ponto aqui, tem uma colocação que
pastor Ezequias traz, que ele fala que nem sempre, mostra que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente Sim. para impedir a manifestação do falso, né? Aí eu linko, né, com a tua colocação. É claro, o ensino ele é importante, ele tem que estar batendo continuamente, mas mesmo com todo o ensino, a manifestação Ainda existe. ela é iminente, ela vai existir, não vai ter como fugir disso, né? Vai se manifestar, né? O falso, né? Sim. Isso. O ponto 3, o subponto 3, vai falar da origem dos falsos mestres. Nós estamos falando aí dos lobos vorazes, né? Desses lobos que estão aí. A origem dos falsos mestres, que é o versículo de número 30 de Atos, capítulo de número 20. E aqui nós vamos junto aqui pensar, pastor Romulo e evangelista Michel, e até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, enganosas, para arrastar os discípulos atrás de si. Aí eu, lendo alguns artigos e procurando compreender melhor essa origem e propósito desses falsos mestres, pastor Romulo. Vou contigo primeiro, pensando nisso, porque é uma ameaça tanto interna, que está dentro da igreja, mas é uma ameaça externa também, né? Sim. E o combate, nesse caso, é mais acirrado, né? Porque identificou o problema, mas esse problema não está só dentro, ele está fora também, né? Pois é, tem duas questões aqui importantes colocadas pelo autor da revista, que eles estão no nosso meio, eles fazem parte do grupo, os falsos mestres, que estão sendo citados aqui, e eles falam coisas perversas para atrair discípulos. E aí quando a gente vai ampliando na literatura paulina, Paulo chega a afirmar o seguinte, que eles têm uma mente cauterizada, que eles trazem doutrinas de demônios. E a gente precisa lembrar sempre do pano de fundo histórico e cultural dos textos. Era muito comum no mundo antigo haver filósofos falando, e dentre eles alguns pagos para falar com muita eloquência, muita emoção, e aquilo que agradava o ouvido dos ouvintes. Por exemplo, nós poderíamos falar de grupos específicos que ficavam em praças com o público todo ouvindo eles e que recebiam dinheiro dos nobres só para fazer isso. E o pior é que falar o que o povo quer ouvir, agradar as pessoas e emocionar as pessoas, não era só típico de grupos específicos filosóficos do mundo antigo. Isso está muito presente na ideia hoje de usar o evangelho como um meio de uma autoajuda ao ser humano. Sim. E esses falsos mestres, qual que é o problema deles saírem do meio? Eles têm atenção, eles têm confiança e eles conhecem a linguagem do meio. Sim. Perfeito. É aqui que está o problema. Porque quando você pega um falso mestre de fora, né, então vamos lá para o contexto do mundo grego. Você vai pegar um neoplatonismo que teve um espaço, por exemplo, na igreja de Éfeso. E depois vai tomar um corpo com o proto-gnosticismo, depois vai, né, através do docetismo, do serentismo, movimentos que vão ganhar força lá no final do primeiro século, somente o segundo século ali. Mas são ideias de fora, são ideias platônicas. Mas quando você pega um falso mestre, ele está no meio, ele convive, ele tem espaço nas casas. E ele tem a cultura e a linguagem religiosa do seu grupo. E aí a gente vai examinar, por exemplo, esses falsos mestres no contexto aqui. Eles tinham, por exemplo, uma mensagem de uma salvação conjugada. A salvação pela graça em Jesus mais alguma coisa. Então eu continuo falando de Jesus, eu falo de salvação, eu uso o termo, né, na linguagem nossa pentecostal, eu dou glória, levanto a mão, choro, né? Mas o meu conteúdo, ele deixa de apontar para aquilo que é central e salvífico, como, por exemplo, a mensagem da graça. A obra perfeita expiatória de Jesus, muito bem citado aqui pelo Michel, por exemplo, o problema com Jesus, inclusive na sua encarnação. Né? Esse é um problema. Então, esses falsos mestres, eles, para atrair discípulos para si, eles vou usar um termo de uma tradição antiga no português, eles vão enredando. Né? Eles vão atraindo e envolvendo em redes essas pessoas. E a mente deles está totalmente cauterizada. Né? E aos poucos eles vão tendo espaço, mexendo muito com o público. Então, se a igreja não tiver um ensino profundo, mas também homens piedosos
que sejam referentes e que confrontem o falso ensino, não apenas tragam o bom ensino, como confrontem e tirem o espaço do falso ensino, a igreja correrá riscos. Porque o povo, muitas vezes, não tem o preparo necessário e o discernimento de espíritos como um dom, numa ação sobrenatural, para identificar. Então, um parâmetro para ajudar com isso é: nem todo mundo que fala bem e está no meio é confiante. Né? E aí nós podemos botar o foco de Jesus e olhar para os frutos, porque pelos frutos os conhecereis. E Jesus diz, no contexto de ensino, que os frutos falam muito alto e você não pode tirar um fruto específico de uma árvore que não é a árvore matriz. Eu não vou tirar um figo de uma laranjeira, não tem como. Então não é possível sair de uma mesma fonte. Se é um ensino falso, não é porque ele tem um grande público, daí agora vamos trazer a linguagem aqui moderna, atual, não é porque ele tem muitos seguidores, sim, você que está nos assistindo agora, porque é influente, porque tem seguidores, porque fala bem, porque é bonito, porque está bombando, como o pessoal usa o termo nas redes sociais, que essa pessoa está ensinando as escrituras. E cuidado, já que vamos falar de heresias novas, bases antigas, mas com uma roupagem nova, pastoreio virtual. Toma cuidado, meu irmão. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que ensinar a Bíblia, tem que trazer palavra de Deus, mas a vida dele tem que combinar com o ensino. Porque o falso mestre não é só aquele que tem o conteúdo errado. Na linguagem, principalmente dos evangelhos sinóticos trazidos por Jesus, o falso mestre é aquele que não tem autoridade porque a vida dele não combina com o ensino. E aí, quando você vai para a teologia paulina, isso amplia um pouco mais, que é aqueles que falam para angariar pessoas, aqueles que agradam os ouvidos. Muitas vezes o ensino vai confrontar, vai tirar você do seu ambiente de conforto e vai te chamar para uma nova vida. Todos precisamos do ensino que nos exorte, ensine, edifique e console. O interno a gente identifica com facilidade, você já citou, mas melhor, o interno a gente tem um pouco mais de dificuldade porque ele está entre, né? Ele tem a linguagem própria. Eu falei ali do grupo, por exemplo, eu poderia citar aqui, vocês que têm mais conhecimento que eu podem me corrigir, por exemplo, os sofistas. Os sofistas eram aqueles que eram pagos para falar o que agradava ao público. O problema é quando esses sofismos, sem raízes profundas em Jesus e bíblica, estão no nosso meio, porque ele tem a linguagem, só não tem a vida e não aponta para Cristo. Esse é o problema. Eu destaco aqui, porque é importante, professor, você frisar isso, porque essa forma sorrateira é mais difícil, sutil, né? Eu estava tentando achar essa palavra. Essa forma sutil, ela está no nosso meio. Porque é muito fácil identificar alguém que está contra, quer reescrever a Bíblia. Alguém de fora. Quer reescrever a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus não é Senhor. Eu vou combater. Agora, dentro é mais difícil, né? Eu destaco aqui algo do livro de apoio. Os desafios da igreja dizem respeito ao conhecimento de nossas crenças e práticas e à vigilância espiritual. É necessário que cada membro tenha um conhecimento sólido e profundo, e combate o que vocês ensinaram, né, comentaram, né, na nossa fé e de como expor as nossas crenças à luz da palavra. Nosso objetivo com a apologética é equipar o povo de Deus com um argumento bíblico que cada vez mais possa defender a sua fé e ajudar seus irmãos, principalmente os novos convertidos. Olha que desafio, na compreensão da palavra. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? A ameaça dos lobos vorazes. Nós vamos para o segundo ponto agora da lição, que é o que é apologética. Evangelista Michel, vou conversar contigo aí, tá? Primeiro, a definição de apologética, de 1 de Pedro 3,15, né? Até porque a apologética vai combater a mentira, né? A falsidade. Vai combater o pai da mentira, que é o diabo, que Jesus deixou claro, né? Vai definir com argumentos bíblicos. Então, o que é apologética? Já pegando um gancho, né, do tópico anterior, né, essa questão dos falsos mestres, né, ele tem essa preocupação, né, ele se posiciona sempre acima da Escritura, né, ele quer trazer uma correção para a Escritura, não, aqui tem que ver melhor e tal, né, um termo que foi muito debatido nas redes sociais recentemente, né, a Bíblia está desatualizada, precisamos atualizar a Bíblia para o contexto de hoje, então isso é um perigo muito grande, né, e daí o que é a apologética é justamente essa questão dessa defesa, né, então a própria revista, a primeira frase ali já vai trazer a resposta, né,
A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé e das suas práticas doutrinárias, né? Então, como a gente entende isso? Aqui são duas palavras-chave, né? Lógica e racional, né? Então, para a gente definir um pouquinho isso, assim, para ficar bem tranquilo, para a gente entender qual que é a diferença de lógica e racional, por mais que elas pareçam muito próximas, né? Num exemplo muito comum, seria assim, a lógica como uma ferramenta matemática, por exemplo. 2 mais 2 é igual a 4. Pronto, acabou. Não tem o que discutir. Aquilo é lógico, né? Já a racionalidade, ou seja, né, usar a razão, é saber quando isso pode ser usado e de que maneira isso pode ser usado para resolver um problema real, né? Então, essas seriam as duas definições, assim, né, do que é lógico e do que é racional. Lógico, e trazendo isso para os princípios bíblicos, né, o que seria lógico? A aplicação dos princípios formais, os princípios que a palavra de Deus traz, né, para a nossa vida, para provar e defender a verdade do cristianismo. Então, isso é lógico. Agora, o racional, né, mostra como essas verdades são coerentes, como elas podem ser práticas, como elas podem ser relevantes para o mundo real. Então, aqui tem uma definiçãozinha separando, né, o que é lógico e o que é racional. Esse termo, né, apologia, né, ele significa justamente defesa ou uma resposta. Então, justamente contra, né, esses falsos mestres, a gente precisa ter uma resposta, a gente precisa ter algo para ir de encontro a isso e mostrar aquilo que é verdadeiro. Esse é o papel, então, da apologia, né? Então, apologia é uma defesa verbal, um discurso de defesa, vai dizer o dicionário hebraico e aramaico de Strong, né? Uma afirmação ou um argumento raciocinado. Então, tem que entender isso. Responder. Né? Como se responde isso? Né? Explicando. Então, como que eu aprendo? Eu aprendo lendo. Se eu tenho dúvida, eu vou tirar minhas dúvidas com alguém que possa me explicar aquilo que está no texto. Né? Então, isso é muito importante a gente ter essa percepção. Como que eu aprendo? Como que eu crio isso? Né? É justamente lendo a palavra de Deus, justamente se dedicando à leitura da palavra de Deus, meditando nela, né? Nós estamos aqui falando para um grupo de professores, né? Como que eu preparo a minha aula para dar lá no domingo de manhã na minha congregação? Eu espero lá terminar o culto de sábado, chego em casa cansado, dou uma lida mais ou menos por cima, isso eu já sei, chego lá e ministro de qualquer jeito. Não, eu vou ver o que aquilo está me trazendo de conteúdo, vou analisando aquilo no decorrer da semana ou até antes disso, para que eu chegue lá e traga esse ensinamento para o povo de Deus. Né? Então, quando chega lá, a pessoa está lá para receber o alimento. E quem vai ministrar esse alimento, ele tem que estar preparado. Né? Porque senão ele vai cometer uma grande possibilidade de cometer, né, heresias. Né? Então, a defesa da fé, o discurso da fé, principalmente no ambiente que nós estamos vivendo hoje, de internet, como já foi aqui mencionado, né, vários mestres aí, né, nos canais de rede social, e o povo vai lá e vê e assiste aquilo. Né? Então, quando ele chega na igreja, provavelmente ele vai contestar alguma coisa, mas eu vi fulano de tal falando que é assim. Né? E como que a gente vai se defender? Usando a apologética. Né? Esse é o princípio. Né? E daí eu trago, até aqui para finalizar essa parte, né, uma recomendação do Roger Olstein, né? Cristianismo falsificado, por mais que tenha algumas controvérsias que às vezes possa aparecer, mas todo o conteúdo do livro aqui vai auxiliar em muito com todo o trimestre. Né? Lógico, hoje uma lição introdutória, a gente não vai entrar em todos os temas que precisam ser defendidos, mas vai ser, além do livro de apoio, eu acho que seria uma boa leitura aí para encaminhar juntamente. E há também a nossa declaração de fé. Né? Sim. Vamos aproveitar o cristianismo falsificado, a declaração de fé, Sim. que está ali também, né, Michel? Está aqui, que é muito importante, né, a gente utilizar. Nosso documento oficial. Né? Exatamente. Você citou algo interessante que, eu destaco aqui, que pegar a lição para preparar, assim, ou estar despreparado. Né? Meu orientador espiritual no início da minha fé cristã, ele dizia, você tem que ir digerindo. Sim. Então, não começa a preparar a aula, né? Eu estava conversando com o pastor Rômulo em off aqui, que a gente analisou uma prévia de todo o trimestre.
Então você já tem mais ou menos uma ideia na cabeça para seguir, e daí você vai construindo isso ao longo, né? Não dá para ser despreparado. E você fala da questão racional, né? Antigamente chegava alguém de uma determinada religião na frente do nosso portão, a gente chamava para orar e fazia um barulheiro, e eles corriam e a gente se achava, né? E é interessante, pastor Rômulo, e aí a gente já vai para o segundo ponto, mas pensando ainda nesse primeiro que está linkado, Pedro vai dizer, preparados para responder com mansidão. Racionalmente, né? Qual é a razão da nossa fé? E aí Pedro está se referindo, pastor Rômulo, no segundo ponto aqui, à defesa dele, né? Aqui Pedro se refere a essa defesa do versículo 16 do capítulo 3, quando ele diz assim, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Você já até citou de início a piedade e o cheiro de ovelha, então Pedro está bem linkado com esse o assunto teu está bem linkado aqui, né? Essa defesa de Pedro de não ter, assim, a gente está tendo uma conduta ilibada, né? Para evitar que também esses falsos eles acabem conseguindo achar situações para nos acusar, né? Dá para caminhar mais ou menos por aí, pastor? A igreja sofria perseguições, além dos falsos mestres, do falso ensino, né? A igreja perseguida, esse é um conteúdo, por exemplo, da carta do apóstolo Pedro, e aparece muito nas cartas gerais, essa relação entre conhecimento e prática, entre uma base doutrinária e uma fé atuante, ativa, uma fé que no dia a dia ela apareça na conduta, nos relacionamentos e na responsabilidade e o compromisso que temos diante, inclusive, de tentações e situações adversas. Agora é interessante que Pedro está usando esse termo apologia aqui, e ele pode ser usado no mundo grego, no conceito como no ambiente de uma defesa, de uma acusação formal, informal, mas o que nos parece mesmo que ele está falando da razão da fé como algo, um conteúdo doutrinário. Então eu iniciei falando sobre a importância primeiro da teologia bíblica. Depois que temos conhecimento bíblico, nós precisamos caminhar aí sim da Bíblia para uma teologia sistemática e para uma base de fé doutrinária, né? Para isso os catecismos ajudam muito, a igreja precisou dele, né? Para combater aquilo que é o tema, as heresias, sim. E temos definido, alinhado quais são as bases da nossa fé, no que cremos. Então todo cristão precisa ter um bom discipulado, precisa participar da escola bíblica dominical, e nós queremos deixar um conselho a todos que estão sintonizados conosco. Participe de um seminário bíblico, um instituto bíblico, uma faculdade, tenha uma formação teológica e bíblica, para que você possa ter uma base. Porque o que Pedro está ensinando, com mansidão, com equilíbrio, com uma vida que combine com o ensino, mas que nós precisamos responder, né? Há uma ideia no Novo Testamento de um culto racional e de uma resposta também sobre a razão da nossa fé. Quais são as bases doutrinárias? No que nós acreditamos de fato? Ser cristão não é uma religiosidade apenas da experiência. E alguns equívocos do nosso meio agora, pentecostal, que nós vivenciamos, é a ideia de que o enchimento do Espírito, ele de alguma forma tiraria a necessidade do preparo. Isso não é verdade, né? Por isso nós temos uma revista, temos editora, temos Bíblia de Estudo, temos faculdade, seminário, instituto. Pelo contrário, esse programa ele está sendo gravado para isso, porque nós temos a noção do preparo para professores e alunos, para que tenham mais conhecimento. É extremamente necessário o preparo, e mais do que nunca, nós vivemos numa época em que as pessoas têm acesso à informação, o que não significa conhecimento, mas elas têm informação na palma das mãos. Então, é necessário que quando a gente possa ler um texto bíblico, a gente conheça o texto, o contexto e o livro. Se você vai ensinar, como muito bem colocou aqui o evangelista Michel, e o pastor Evalcir até ratificou isso, dar uma aula, pregar, seja num culto doméstico, um pequeno grupo, seja com a sua família, numa classe de escola bíblica dominical, num culto, se citou um texto, realmente conheça o texto. É mais ou menos o que acontece quando você lê um texto e não explica, você falar de um endereço, dar uma direção, estamos indo para tal cidade, tal estado, né? E aí você não sai dentro da tua cidade, né? Então não faz sentido você dar um endereço para o qual você não vai,
né? O conhecimento bíblico é extremamente necessário e o Espírito Santo que inspirou os profetas, como Pedro citou, e como Paulo diz a Timóteo, as Escrituras, é ele que através das Escrituras ensina. E aqui está a maior profecia, a maior revelação. O que a igreja realmente precisa está na palavra de Deus. Nós não precisamos de novidades, nós precisamos voltar àquilo que é primário. Esse é o verdadeiro reavivamento e o renovo. Não é algo novo de fora, mas é voltar às bases. E a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. A igreja não precisa de nada mais além do que a própria palavra do Senhor. O próprio Deus que inspirou faz a palavra ser viva e eficaz. E ela é penetrante, ela é transformadora. Então, Pedro está falando sobre dar base da nossa fé, razão da nossa fé, base doutrinária, no que nós realmente cremos. E essa é uma defesa. Paulo fez essa defesa, e é citado aqui pelo autor. Nós precisamos defender a nossa fé com calma, com moderação, e talvez o modelo seja Jesus, que disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde, numa ideia de trocar aquele jugo dos fariseus pesado pelo de Jesus, que é suave, que é leve. Em Jesus temos um modelo de ensinar com mansidão, às vezes o ensino confronta, mas com uma vida disponível para quem de fato precisa. E aqui está o verdadeiro ensino, a palavra de Deus que transforma vidas e também nos transforma. E olha, o verdadeiro ensinador, ele não tem uma vida perfeita. Ele tem falhas e limitações, mas ele tem a humildade para dizer: eu preciso de ajuda, preciso de perdão, vamos aprender junto com a palavra. Ninguém sabe tudo, a gente está aqui hoje apenas tentando dividir um pouquinho desse conhecimento. Por isso, ouça, sente para ouvir, vá num culto de ensino, ouça um líder, preste contas, leia materiais, procure comentários bíblicos. Estamos começando um trimestre, um ano para falar sobre isso. Nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus e de homens que pratiquem a palavra e vivam uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, maravilha. Evangelista Michel, sobre esse ponto. Questão da mansidão, né, o respeito, né, de como falar, de como ensinar, né. Acho que o Rômulo tocou aqui num ponto muito importante. É você reconhecer que quanto mais você estuda, mais você precisa saber, né? Porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, uma fonte de águas vivas, né? Então, quando a gente olha para isso e entender e reconhecer, né, vamos dizer assim, que nós não sabemos tudo, né? E quando eu estou dando aula lá no IBD ou no IBADEP, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Se eu não sei, não sei te dizer agora, porque ninguém é obrigado a decorar a Bíblia de capa a capa e saber exatamente onde está o versículo tal, X, tal, Y, né? Ninguém tem essa obrigação, né? Mas se você pelo menos lembrar dos princípios, né, daquilo que norteia a nossa fé, e, por exemplo, lembrar, em tal texto está assim, eu não lembro onde que está agora, mas está em tal lugar, né? Ou pede ajuda da própria pessoa, que às vezes acabou levantando uma situação, né? O que você sabe sobre isso? Então, isso não é vergonha nenhuma, né? Nós não somos os detentores, vamos dizer assim, de toda a verdade, no sentido de que eu conheço tudo e sei tudo, né? Então, aqui, né, você fazer isso com mansidão e respeito, ensinando, né, sem ofender aquele que está ouvindo, né, porque tem gente que às vezes coloca isso, né, eu sei mais que você, né, e é desse jeito e tal, mas está aberto a ter esse diálogo com a pessoa, né? Então isso é muito importante. Então, de forma respeitosa, com um argumento, né, como que você defende isso? Com argumento, com a palavra de Deus, né? E fundamentação bíblica, né? Está fundamentado na palavra. Não sei tudo, mas vou buscar saber, né? Eu tenho um dizer no nosso pastor Sérgio, né, se ele estiver acompanhando, né, que ele sempre dizia assim no Santos Dumont, quando ele estava congregando, dirigindo lá o Santos Dumont, ele sempre dizia isso: para 1 hora de ensino, no mínimo 8 horas se debruçando em cima da palavra de Deus e aprendendo da palavra. Então, uma ministração de 1 hora, no mínimo 8 horas se debruçando em cima. Então, isso eu acho que é fundamental, você tendo esse tempo.
esse contato com a palavra. Isso é fundamental para que a gente possa. É melhor dizer não sei, vou buscar, Sim. do que ensinar ou repetir algo sem ter estudado. Sem ter estudado. Para ter certeza. Só replicando. E o pastor Evalcir colocou uma coisa muito interessante, porque década de 70, 80, 90, a gente pensava em apologética como uma briga de argumentos. Né? Então, principalmente em questão das outras religiões. Era quem tinha mais versículo decorado e a frase ou a colocação queria derrubar o outro. E a apologética saudável não é essa. Ela expõe princípios e valores da palavra de Deus. Aponta para Jesus e ensina os valores da palavra de Deus. Numa sociedade em que os valores estão invertidos ou perdidos. Mais do que nunca, a gente precisa de referenciais no ensino e na prática de vida. Mas não é para a gente ser melhor que ninguém. Pelo contrário, a gente precisa dizer, olha, eu estou ensinando algo que eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo, inclusive para praticar. Ou estou falando de algo que muitas vezes eu errei. Ou às vezes você está ensinando e o Espírito Santo começa a falar com você e fala, eu preciso ser transformado nessa área. Espera aí, dá vontade até pedir, posso dobrar só o joelho aqui e fazer uma oração? Ligar para alguém? Porque a palavra de Deus, ela é para transformar as nossas vidas. Por exemplo, hoje para vir aqui gravar, eu confesso que veio nervoso na hora que a gente vai aqui gravar. Quando eu subo no púlpito, a perna treme, eu fico numa batalha. Eu sempre saio das ministrações me corrigindo muito, tanto que nem gosto de me ouvir, porque eu fico me corrigindo o tempo inteiro. Porque a gente está diante de uma palavra muito profunda, de um conhecimento muito vasto. Então é importante a gente ter essa consciência, e não é uma pseudo-humildade, é uma consciência mesmo, de que a gente está diante de algo eterno, tentando de alguma forma ensinar. Mas há muito na palavra de Deus, né? Eu acho que o dia, perdão, mas eu acho que o dia que a gente perder isso, aí vai ser um problema sério, a gente tem que rever alguns conceitos. Né? E é muito interessante pensar, porque nós não somos os donos da verdade, mas há alguém que é engodado nisso, e é importante, professor, destacar isso. Às vezes alguém está me ouvindo, não na mensagem, na pregação, a gente tem que estar bem preparado, mas a mensagem está expondo a palavra e não vai ter aquele momento de discussão do tema, mas numa aula, às vezes tem alguém sentado lá que a gente dá um mínimo de valor e ele tem muito mais preparo e muito mais conhecimento do que eu, um exemplo, que estou ministrando. Então, gostei dessa abordagem. Espera, vamos buscar, vamos entender, vamos lançar para aquelas técnicas também, né? Nem tudo que você quer dizer precisa ser dito, tem que ter cuidado. Eu ouvi falar de um irmão que quis citar os termos do grego e tal, e quis fazer uma discussão, só que estava sentado um doutor em letras que veio da Grécia, inclusive estava no Brasil só fazendo alguns estudos, e tentou ajudar, e o irmão quis se alterar, mas era um doutor na área, e era grego ainda, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente tem que, lembrar da importância. O que a gente não pode perder é princípios e valores da palavra de Deus. Então, esse é o fundamental, né? O essencial. O fundamental. A razão da nossa fé que está no contexto. Exatamente. Pastor Rômulo, aqui você já entrou, né? E a gente já vem comentando e puxando por que devemos combater as heresias. Não com essa forma aguerrida de briga, né? Mas por que combater a heresia? Não é a pessoa em si, mas o falso ensino. E aí, claro, no contexto das cartas, às vezes é necessário tirar a voz daqueles que têm realmente uma conduta perigosa, e aí é o pastor combatendo o lobo, né? Mas a questão aqui, por que combater as heresias? Existem várias questões que nem estão colocadas aqui. A gente poderia falar sobre os malefícios, as consequências, o que tem a ver com o tema da lição. A unidade da igreja é perdida quando entra o falso ensino. A heresia, ela tira os valores e princípios, ela adoenta a identidade do povo de Deus e ela tira a unidade, porque ela causa uma competitividade desnecessária. Nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, fala de gente discutindo genealogia, coisas que não tinham nada a ver, em vez de centralizar em Cristo e naquilo que transforma a vida. Mas entre os motivos que a gente deve combater a heresia, os males que ela causa, em primeiro lugar, colocado pelo autor, é uma questão de defesa própria. Ele está citando aqui Paulo falando para Timóteo, que teve que fazer isso numa igreja de Éfeso, extremamente influenciado por falsos ensinadores e mestres, né? Que está citado, inclusive, na leitura bíblica em classe. Paulo disse que eles viriam. E eles entraram em Éfeso e trouxeram um pensamento lá de fora, chegaram a proibir casamento, fazer abstinência de alimentos, né, que Deus abençoou e criou para o bem. Então, você precisa fazer uma defesa própria, você precisa saber identificar o falso ensino e combatê-lo. Mas ele coloca uma outra coisa importante, é uma visão de coletividade aqui, para ajudar os outros na compreensão da própria
fé, principalmente naquelas questões fundamentais da fé cristã. A gente precisa lembrar dos novos convertidos, daqueles que estavam distanciados do caminho do Senhor e foram atraídos, de uma geração de crianças, adolescentes e jovens que estão se formando, né? E do perigo para a unidade, e eu preciso colocar o outro termo, para a saúde espiritual da igreja, formação de uma liderança sadia, como é importante a gente trazer a verdadeira fé e o ensino. E aí eu colocaria aqui para os professores, com muito respeito, carinho, apenas como uma sugestão, líderes, pastores que nos ouvem, preze pelo ensino mais do que pelo evento. É mais importante termos ensino do que termos o evento em si. Nós, às vezes, temos uma agenda tão cheia de evento, mas pouco relacional e pouco voltada ao ensino da palavra de Deus. Não abra mão do ensino e do estudo bíblico. Tire tempo para se aprofundar. É claro, como ele vai colocar aqui, esse debate tem que ser feito em um ambiente de mansidão. Mas ele termina colocando algo aqui, antes de passar para o Michel comentar alguma coisa que ele queira, o pastor Evalci, eu acho esse ponto tão importante que está lá em João 16:13, que é domínio do Espírito Santo. Ele fala domínios no plural. Como nós dependemos e precisamos do Espírito Santo para compreender, guardar, praticar, aplicar e ensinar a palavra de Deus. Porque o ensino na unção do Espírito, eu vou usar uma linguagem do livro de Atos, já que ele é citado na leitura bíblica em classe, a capacitação do alto, o poder do Espírito para proclamar, pregar, ensinar. Você vê que na descida do Espírito, Pedro faz um querigma, ele faz uma pregação com muita base bíblica e cristocêntrica, apontando para Jesus como quem morreu, ressuscitou e trazendo inclusive conversões no ensino da palavra. Então o Espírito encheu eles, mostrando que a mensagem era para todos os povos, em todos os idiomas. Mas Pedro pregou e ensinou. Nós precisamos aliar o ensino com a unção do Espírito, porque só conhecimento sem o domínio do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ele é apenas informação. Agora, conhecimento bíblico profundo, teológico bem preparado e uma vida cheia do Espírito. Olha, no óleo, deixa eu falar uma linguagem agora, talvez você que está aqui participando conosco não esteja acostumado com o tempo pentecostal, mas eu preciso falar com o pessoal do tempo pentecostal, um ensino banhado no azeite do Espírito, na unção do Espírito. Azeitado. Ele faz a diferença. Então nós precisamos mais do que nunca do que ensinadores cheios do Espírito Santo. Sim. Michel. Muito bem colocado, né, justamente essa questão do equilíbrio, né? Porque é aquela balança, né? Se você tende, não, só vou estudar, mas o espiritual, né? E de repente eu só espiritual e não estudo nada, né? Então, esse equilíbrio é muito necessário justamente para que a gente possa agir, né, com aquela lógica e aquela razão que foi mencionado já no princípio da lição, né? Então, você ter essa vida equilibrada, você não se torna o frio, né? E essa é uma questão a ser levantada também, porque muito tempo se levou esse conceito, né, de que quem faz teologia é frio, né, esfria o crente, ou coisa parecida, né? Mas da mesma forma, se a pessoa vai só para o lado espiritual, ela acaba se tornando até um fanático na fé, né? Então, quando você tem o equilíbrio, você tem o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, e quem ganha com isso, certamente é a igreja, é o povo de Deus, né? Então, é muito interessante e eu lembro, é rápido, a gente até evita às vezes trazer essas coisas pessoais, né? Mas no início da minha fé cristã, eu estava tentando sair da igreja, tentando achar um argumento para fugir da igreja, porque passei a minha infância e início de juventude criado em um sistema. E agora eu estou numa igreja pentecostal que eu pregava contra, que eu odiava, não gostava. E eu cheguei no meu pai na fé, pastor Sebastião, com um argumento de uma situação e falei, se o senhor não tiver argumento hoje, o senhor nunca mais vem aqui, e nem na igreja. E ele, pois bem, pegou 2 Bíblias. A gente está conversando aqui, eu estou lembrando desse episódio. Deu uma na minha mão e pegou outra e nós ficamos aproximadamente 3 horas. De Gênesis ele foi para Apocalipse, trazendo argumentos bíblicos, refutando aquele dogma que estava inserido na minha cabeça, assim que ninguém tirava. E realmente naquele dia, e essa data eu lembro, que era 8 de abril de 1998, eu saí da casa dele
E eu disse a mim mesmo, se tudo que ele me falou é verdade e é porque está na Bíblia e eu creio, então a partir de hoje realmente eu vou ser um crente da Assembleia de Deus. Isso foi é algo que ficou muito forte, mas por que eu estou citando isso? O próprio ponto traz aqui que nós devemos, de maneira respeitosa, argumentos e fundamentações bíblicas, né, responder àqueles que contradizem a nossa fé ou a palavra. E nesse dia comigo, essa pessoa, o pastor Sebastião, ele gastou tempo comigo. Investindo. Ele investiu, é melhor, né? Não gastou, né? Investiu é a melhor palavra. Usando a Bíblia, refutando cada ponto que eu trazia de argumento, ele contra-argumentava com a palavra. E aí não tem como. Sim. Aqui não tem como contra-argumentar, a não ser que eu esteja cauterizado. Com a mente cauterizada, cego, porque a Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento, né? Nesse presente século, meu Deus, nesse presente século cegou o entendimento. Mas caso contrário, quando a gente abre o coração para entender a palavra entra e o solo, dependendo do solo, produz, né? Então, estamos aí estudando esse trimestre, iniciando o primeiro trimestre de 2025 nessa temática maravilhosa, né? Deixa eu voltar aqui para não citar erro no texto, né? Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E agora nós vamos entrar num ponto, né, mais definido, né? O que são heresias? Pastor Rômulo, eu vou deixar contigo para comentar sobre seitas e heresias, né? Apesar que o segundo subponto ali vai explicar a palavra, bem o sentido dela no grego, né? Mas há uma palavra muito importante ali, da qual advém o termo tanto heresia como seita. Mas a gente precisa lembrar que o cristianismo, para o judaísmo, também foi considerado uma seita. Um grupo distinto com um ensinamento diferente, né? E dentro do próprio judaísmo, 2 séculos antes de Jesus, também foram se formando grupos que eram chamados de seitas, como os fariseus, saduceus, poderíamos até colocar de certa forma os essênios, entre outros grupos com menos influência religiosa, mais social, como os herodianos, os zelotes, por exemplo. Mas pegando aqui só fariseus e saduceus, já temos interpretações e aplicação da lei diferente. Quando o cristianismo surge, para eles também é considerado uma seita. Só que quando a revista aqui e o autor vai usar a palavra, ele vai para além dessa ideia que era utilizado no termo grego, e eu não quero aqui tirar a fala do meu colega aqui, né, que é o próximo ponto, a ideia do termo grego, mas é preciso lembrar que hoje ele tomou um tom mais pejorativo, principalmente no meio religioso, né? Esse termo heresia, seita, tem um outro tom, né? Então, no nosso contexto, a gente pode pensar em grupos distintos que trazem ensinos diferentes da palavra de Deus, ou que confrontam os ensinos de Jesus e as doutrinas base da nossa fé, princípios e valores da palavra de Deus. E esses grupos que trazem esse ensino equivocado, que não combina com a palavra de Deus, eles são considerados seitas. Ao longo da revista vai ser colocado outros pontos importantes, né? Mas assim, vamos ser bem práticos. Por exemplo, o que esse grupo pensa sobre Jesus? Como eles enxergam a Bíblia? Né? Quem é Jesus para eles? O que é salvação? O que é vida eterna? Quem é o Espírito Santo? São temas bastante importantes que baseiam-se na palavra de Deus e dão uma sustentação à nossa fé. Então, se temos um grupo que traz um ensino diferente, ele hoje no tom, né, que é utilizado como um grupo sectário que saiu do meio, que traz um ensinamento equivocado, um ensinamento herético, nós consideramos uma seita, tá? Temos que ter cuidado para aplicar, porque conforme o meio ele pode ser desrespeitoso, né? Então temos que ter muito cuidado, mas o principal é sabermos que durante todo esse trimestre é isso que será estudado e compreendemos as heresias e seitas como algo perigoso, deletério e que precisa ser, então, com mansidão e equilíbrio combatido a partir de princípios e valores da palavra de Deus. E talvez uma das melhores respostas é amando, investindo tempo, praticando a palavra, convidando para um diálogo e aproveitando cada oportunidade na internet, nas mídias sociais, nos cultos, para nós trazermos o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Muito interessante. E como
essa questão de ser considerado também uma seita, né? Eu lembrei do parecer de Gamaliel de Atos 5, né? Quando eles estavam debatendo no Sinédrio a questão dessa religião, né? Do caminho. Imaginou que estranho, né? O cristianismo. Imagine quando começaram a fazer a ceia, né? Comer do meu corpo, beber do meu sangue. Tudo isso era muito estranho. Sim. Era considerado realmente uma seita, né? E Gamaliel ele vai dizer, né? De Teudas, ele vai falar de Judas, ali que se levantou, mas ele dá uma palavra tão interessante, né? No 5:39, ele diz assim, ó, mas se isso vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e corre o risco de estar lutando contra Deus, né? E glória a Jesus que isso vinha de Deus mesmo, né? E vinha, e eles tinham uma desconfiança, e ela era saudável, porque existem pessoas que aparentemente estão aplicando a lei de outro jeito, não fazem parte do grupo. Um outro grupo, deve ser uma seita e o ensino deve ser herético. Sim. Então, hoje nós temos algo que eles não têm, e eu preciso frisar aqui, tem a ver com a escola bíblica dominical. Olha só o que nós temos. Nós temos aqui, ó, um conjunto de livros, um compilado, ou seja, uma Bíblia. Sim. Então, vários livros aqui dentro. E nós temos diferentes formas de linguagem, estilos linguísticos, toda uma construção com uma unidade, harmonia e Cristo, Jesus sendo o tema central. E a palavra de Deus dialogando muito bem sobre bases de fé, né? A vontade de Deus, o projeto de redenção de Deus. Então, hoje nós temos o Espírito Santo para nos lembrar a palavra de Jesus, nos ensinar a igreja como um corpo local, onde tem diferentes ministérios, e entre eles o do mestre, daquele que pastoreia ensinando. Nós podemos aprender uns com os outros e louvar a Deus pela vida de reis e de tanta gente importante que trouxe a ideia da escola bíblica dominical, né? Tivemos agora a comemoração do Dia da Bíblia e no mesmo dia foi comemorado o Dia da Família. Eu fiquei tão feliz por isso, porque é a palavra de Deus que estrutura a família, o ser humano. Nossa sociedade precisa da palavra de Deus. Verdade. E não há contradição na palavra. Não, pode haver aparentes contradições, mas sempre o erro está em nós. E a gente precisa lembrar que ela é inspirada, é autoritativa, é a palavra de Deus. Sim. A gente não precisa atualizá-la, a gente precisa, em todos os tempos, ouvir, praticar e viver a palavra de Deus. Obedecê-la. Pastor Rômulo fala sobre seita heresia, e agora o termo, né? O termo aireses, né? No Novo Testamento, airesis, né? Que é justamente essa heresia, né? O termo aqui, ele é meio usado tanto para um quanto para o outro, depende do texto onde ele é colocado, mas ele tem uma diferença. Por exemplo, a seita ela se refere a esse grupo que acaba meio que se separando. Ele está dentro de uma religião maior, mas ele acaba se separando de alguma forma. Um partido. Né? Ele é um partido, né? Ele meio que há um rompimento. Nem sempre, mas às vezes há essa divisão e se torna um novo grupo. A heresia já é um problema um pouco mais sério, porque a heresia ela permanece dentro, muitas das vezes, desse ambiente, ela não sai para fora, ela vai minando por dentro, ela vai meio corroendo por dentro, né? A heresia ela se refere mais ao doutrinário, às crenças, né? Então o que vai sendo lançado de forma de heresia, ela vai tendo essa característica de meio que corromper, de querer distorcer aquilo que foi dito. Então, só para a gente fazer essa separação. E a heresia, ela tem essa característica, embora que não de uma divisão já direta, né? Mas de fazer essa divisão, daquilo que o Rômulo já comentou aqui, né? Desse espírito sectário, de fazer essa divisão, né? Nem sempre representa uma ruptura, o comentarista vai dizer na revista, né, com o sistema convencional, né, de determinada comunidade. Às vezes ele não rompe, ele permanece lá dentro, né, ele quer continuar, né, a prática. E já foi mencionado aqui, os saduceus, os fariseus, eram seitas justamente judaicas, né, dentro do próprio judaísmo, né, e ali dentro eles tinham as suas características. E há diferenças até mesmo entre eles, senão seria um grupo só também, né? Então os fariseus eram um grupo mais focado na interpretação e aplicação da lei, a ênfase deles justamente na tradição oral, né? E eles tinham uma visão de ressurreição e vida após a morte, já diferente dos saduceus, né? Então eles tinham já o conceito principal deles mais focado na literalidade da Torá, ou seja, o foco estava mais lá no Pentateuco, não em todo o Antigo Testamento, então ficava mais restrito ali, né? O que mais?
também na preservação do seu poder político, então havia uma influência política ligada ali também. Então, isso difere um pouco, né? E o próprio apóstolo Paulo ele vai trazer, né, algumas questões, né, advertendo para que não haja divisões entre a igreja, né, justamente nesse termo da heresia, né? Ele condena as inovações doutrinárias que causam a divisão ou a dissensão. Ele usa ali 1 Coríntios 11:19, mas eu quero citar aqui o conselho que ele dá a Timóteo. Eu acho que esse texto define muito bem. 2 Timóteo 4, do 2 ao 4, que vai instruir ele, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, ó, a paciência que a gente já leu anteriormente, né? Com toda a paciência e doutrina. Doutrina que ele está falando justamente, né? A didaquê, né? O verbo aqui empregado, né? Com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo esse tempo nos dias de hoje, né? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, aquilo que nós falávamos anteriormente, né? As redes sociais, as pessoas adotam esses mestres para si, segundo os seus próprios desejos, né? Aquilo que eu quero ouvir, né? Não é aquilo que a Bíblia tem para me falar, é o que eu quero ouvir. Então eu procuro o grupo que fala aquilo que eu quero ouvir, porque daí vai confortar o meu coração. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu termino com esse texto, que esse texto praticamente fala por completo, né, essa questão do cuidado com a heresia. Essa orientação de Paulo a Timóteo é tremenda. Né? Então você fala sobre o termo, né, a heresia. Mas agora, no último subponto, vai falar de heresias de perdição, né? Que parece que há uma... Não dá para dar um duplo sentido para heresia. Existe uma heresia boa e uma ruim. É toda heresia. Mas ele aprofunda um pouco mais falando dessa heresia de perdição, que é grave, né? Quando diz respeito à divindade e às situações. Pastor Romulo, é por aí mais ou menos esse ponto, interfere na salvação, né? É porque um conceito equivocado sobre Deus trará um relacionamento errado, a esperança totalmente equivocada e trará uma prática de vida também adoentada e guiada pelo pecado. Paulo disse que alguém vai nos dominar, vai nos guiar, né? E aqui há uma problemática, os efeitos do pecado eles são destrutivos, né? Uma das características das heresias é que elas tentam trazer outras opções além da palavra de Deus, além de Jesus, né? Muitas delas surgem de supostas revelações, aparições milagrosas, processos de facilitação da fé, né? E elas ferem doutrinas essenciais. Por exemplo, uma doutrina essencial, Trindade. É bíblica, teológica, essencial. Tá? Salvação pela graça, por meio da fé. Salvação pela graça é vital. Jesus, único Salvador e Senhor e único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia é a palavra inerrante, autoritativa, inspirada de Deus. Jesus Cristo voltará, ele trará completará a salvação, plenitude do reinado, juízo final. Esses são temas essenciais. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, né? Deus é o Pai que se revela e nos chama para uma filiação, quer nos adotar como filhos. Qual é o problema das heresias e perdição? E agora eu preciso respeitar o tema, a unidade da igreja. É que ela é uma perdição pessoal que se torna coletiva. Né? Então não é só um indivíduo com um conceito equivocado, usando um texto bíblico errado. Não. É uma vida sendo conduzida para a perdição. Não há um resgate salvífico, não há habitação do Espírito e não há saúde e unidade no corpo. Pelo contrário, a heresia, ela sempre traz essa característica. Não é bem assim. Olha, o que te ensinaram não está certo, saia desse grupo. Nós temos a última resposta, nós temos a revelação, nós temos a palavra, nós temos o conhecimento. Pois bem, tome cuidado e sempre se baseie na palavra de Deus e olhe para Jesus como foco.
O problema da heresia colocado como de perdição é aquela que tira o foco salvífico em Jesus. Sim. Qualquer coisa que coloque você no controle, eu no controle, nossa vontade no controle, que satisfaça nossas emoções, que tire o nosso olhar da eternidade, dos céus, que nos torne apenas razão e emoção, mas que não nos chame para uma transformação, para uma conversão, para voltar-se para Deus, a Deus, que não nos faça morrer no sentido de ego e vontade, para que Jesus viva em nós, tudo isso é muito perigoso. Aquilo que agrada demais aos teus ouvidos, ligue um sinal de alerta. Mas aquilo que te chama para cair de joelhos, para pedir a misericórdia, para compartilhar, para servir, para se disponibilizar, para colocar o outro em evidência e não você. Aquilo que gera perdão, gratidão, renúncia, tudo isso tem a ver com o projeto de Deus. E aqui eu queria deixar na minha conclusão e passar aqui para o Michel e o pastor Evalci, dizendo o seguinte, que se nós não cuidarmos de trazermos o verdadeiro ensino, mas não cuidarmos de evitar, declarar, apontar, dar nome para os falsos ensinos ou para as heresias e apontarmos os grupos sectários, as seitas, identificarmos o que eles ensinam, confrontando com a palavra de Deus, nós teremos uma geração despreparada. E toda geração que não é preparada na palavra de Deus, ela é levada por ventos de doutrina. Há um perigo muito grande aqui. A igreja deixa de estar unida no propósito. São indivíduos que saem do meio para formar novos grupos com novos ensinos. Você não precisa de novos grupos, de novidades de ensino. Você precisa de uma vida transformada a partir da palavra de Deus. Deus é imutável. Como aprendemos na última lição do último trimestre, as suas promessas são infalíveis. Deus não mudou de opinião. Não tem um outro método. De forma prática, a gente não precisa ser moderno, aceitável, estar de acordo com ideologias. A gente precisa anunciar o evangelho, mesmo que para isso sejamos perseguidos, caluniados e presos. Lembrando que aí seremos bem-aventurados. Perseguir os profetas, perseguir o Senhor, o nosso mestre, quanto mais a nós. Que possamos anunciar o verdadeiro evangelho de Jesus. Glória a Jesus, né? No Éden também teve uma distorção, né? Faça a sua vontade. Faça, né? Evangelista Michel, algum comentário de conclusão? Já que você tocou no Éden, um cuidado e um alerta, né, para quem nos ouve, um cuidado que a gente deve ter, principalmente, como a gente já mencionou aqui, quem que estamos vendo, quem que estamos assistindo, quem que está fundamentando a nossa fé. No meio acadêmico existem dois métodos, o Romulo deve saber muito bem disso. O método histórico gramatical, onde o que a palavra diz, disse e pronto, acabou. Nossa regra de fé e pronto, acabou, não tem mais discussão. Mas existe um outro método, que é o método histórico crítico, que ele vai pôr em xeque-mate justamente esses pontos doutrinários que a lição vai trazer aqui, né? Por exemplo, se a gente pega lá a questão da queda, por exemplo, né? O método histórico crítico vai abordar isso como mito. Assim como os outros mitos que existem por aí, né, vai abordar aquilo como um mito. E daí eles vão alegar, mas mesmo sendo um mito, não tendo acontecido literalmente, há princípios que podem ser extraídos. Então veja como é sutil, né, o uso, né, dessa ferramenta, vamos dizer assim, de forma bem sutil, justamente para não, né? Pense dessa forma, age dessa forma. Então, muito cuidado, né? Esse erro doutrinário aqui, cuidado com quem você assiste, cuidado com quem você ouve, porque às vezes pode estar distorcendo conceitos principais, né, da nossa fé. Então, acho que vale até a pena a gente lembrar da reforma, né? Sim. Só da escritura, né? Sim. É Cristo, é a fé, a graça, somente a Deus a glória. Sim. Tem que ter base na escritura, sim, né? Senão você sai do solo e fica no solamento, né? Solamento. A gente precisa pensar, lembrar sim, quem nós somos. É, vocês citaram a declaração de fé, acho sim, que era até interessante mostrar de novo para o sim, público, porque muita gente não tem acesso. Olha, o pessoal procura, né? Nós temos a Casa Publicadora Assembleia de Deus, declaração de fé. É importante saber no que nós cremos. E todos esses temas são debruçados aqui. Estão tudo aí dentro, né? Então... Converse, aprenda, pergunte, estude, é essencial. Graças a Deus. E nós louvamos a Jesus, nós partimos para a conclusão, né? Agradecidos a Deus pela sua vida,
E a conclusão, eu só vou destacar aqui o finalzinho dela, que é muito importante e isso deve ficar martelando aí na sua mente. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos fazendo pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então essa é uma pergunta que eu quero deixar. Deixar um convite também para você assistir a próxima aula, a lição de número 2, Somos Cristãos, né? Uma lição maravilhosa. Você pode acessar essa programação pelo YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também plataformas digitais, pela TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro, ou pelo aplicativo que você pode baixar ele e ter na palma da sua mão esse conteúdo também. A TV Mão Amiga está 24 horas no ar. Nós temos um lema para 2025, criado pelo nosso pastor-presidente, que norteará os nossos eventos grandes, né? 2025, vivendo a plenitude do Espírito Santo, baseado em Atos 2:4. Né? Então, deixo aí também essa dica do ano 2025. Eu quero pedir ao evangelista Michel para nos despedir em oração. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido e eterno, maravilhoso e santo é o teu nome, nós te louvamos, agradecemos a ti por este momento tão maravilhoso, Senhor, de poder estar aqui falando a tua palavra, transmitindo, Senhor, um ensinamento verdadeiro, Pai querido, baseado na tua escritura, na tua palavra, Senhor, para auxiliar aqueles que nos ouvem, Senhor, a ministrarem as suas lições, a edificarem as suas igrejas. Pai, nós clamamos a ti, Senhor, para que o Senhor continue nos direcionando, nos guiando pela tua palavra, por intermédio do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos neste ano 2025 fazer a diferença sobre a face dessa terra, que possamos ter o coração voltado, Senhor, para a meditação na tua palavra, ler mais a tua palavra, buscar mais do teu conhecimento. Pai, esse é o nosso desejo, a nossa oração, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, este ano, abençoe, Senhor, a cada aluno, cada professor, cada superintendente, Pai, com as suas ricas bênçãos do céu. Em nome de Jesus nós te louvamos e te adoramos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. 2025, vivendo a plenitude do Espírito Santo.